Meu Deus. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Você viu como é que o Senhor ficou contente? Que você aplaudiu Ele? Eu saúdo a todos que nos assistem também pelas redes sociais. Podeis assentar, por gentileza. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração nessa noite. Uma palavra muito poderosa, uma palavra profética. E nós queremos construir esse pensamento aí no seu coração. Eu gostaria que você atentasse para cada chave dessa palavra que vai ser liberada sobre a sua vida. É uma palavra profética. A palavra profética, ela tem chaves que vira, que abre portas. O título da mensagem é Tempo de Reinar com Cristo. Tempo de reinar com Cristo. 1 Reis 19, de 19 a 21, olha como diz a palavra. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Diga comigo, 12 juntas de bois. Adiante dele, e ele estava com a 12ª. Então tinha 12 juntas de bois e ele estava na 12ª, lá atrás, ok? Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Lançar o manto sobre quer dizer chamado. Lançou o chamado sobre ele. Continua, por gentileza. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo, se referindo ao chamado. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, diga comigo, a junta de bois. Isso é importante para você entender. E os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Aleluia. E o servia. Querido, quando nós falamos tempo de reinar em Cristo, nós precisamos entender que o número do governo é o número 12. Então o número 12 é um número de governo, é um dos números de Deus. Então, vamos entender algo aqui. O número 12 na Bíblia é muito significativo, muito importante. Olha lá, Êxodo 15, 27. Estamos construindo algo em você. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Olha aí, 12. Agora nós vimos aqui nesse texto as 12 fontes de Elim. Significa, é um tipo das 12 tribos de Israel. Agora nós podemos ver nesse outro texto, Êxodo 28, 21. Tem o número 12 de novo, olha lá. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel. Quanto? 12. Segundo os seus nomes, serão esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Então nós temos agora as 12 pedras no peitoral do sacerdote. O sacerdote, ele trazia um peitoral com 12 pedras. Diga, 12 fontes, 12 pedras. Levítico 24, 5 a 6. Olha o que diz ali. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de um efa. Olha lá, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Diga agora, 12 pães. Então esses 12 pães da mesa de ouro puro no tabernáculo. Agora Josué 4:9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão. Por que eu estou falando isso para você? Para você entender a importância do número 12. 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Então agora diga, acrescenta aí, 12 pedras no fundo do Rio Jordão.
Olha lá agora, 1 Reis 18, 31 e 32. 1 Reis 18, 31 e 32. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de semente. Nós estamos construindo um pensamento. Jesus, ao completar 12 anos, ouvindo e interrogando os doutores da lei no templo, olha lá, Lucas 2, 42. Lucas 2, 42. Quando ele atingiu, quantos anos? 12 anos. Fala, não fala? Não fala não. Olha lá. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Marcos 3, 14. Olha lá. Então designou quantos? 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Eu quero aproveitar um pouquinho, já que está esse texto aqui. Para que Jesus escolheu os discípulos? Primeiro, para estar com ele, não para fazer. O que eu tenho que fazer com Deus? Primeiro esteja com ele. Depois você faz. O pessoal inverteu isso aí, quer fazer para estar. Não, primeiro você está. Olha lá. Ele designou 12 para estarem com ele e para enviar a pregar. Quer ver? Coloca o 15, por favor. Olha lá. E a exercer autoridade e expelir demônios. Então não é para expulsar demônio primeiro, não é para exercer autoridade nenhuma primeiro, não é para fazer nada primeiro. Primeiro é para estar com ele. Depois você faz, depois você exerce autoridade, depois você expulsa o demônio. Aqui a ordem dos tratores altera o viaduto, irmão. Então vamos lá. Então vamos continuar aqui. Mateus 14, 20. Ali ele escolheu os apóstolos. Mateus 14, 20. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda quantos cestos? 12 cestos cheios. Então, na primeira multiplicação dos pães, sobraram 12 cestos. Eu quero que você veja o número 12. Olha como que ele é na Bíblia. Mateus 26, 53. Olha lá. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? 72 mil anjos? Aleluia. Quem está pegando aí já? Jesus, se quisesse, pediria 12 legiões de anjos, porque o número 12 fala de governo, o número 12 fala de reinar. Jesus não veio na terra para fazer outra coisa a não ser reinar. Meu Deus. Apocalipse 21, versículo 2, olha lá. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. A nova Jerusalém, ataviada, adornada para o seu esposo. Pode continuar um pouquinho mais, olha lá. Veja o 20 então. Porque o que eu quero é aquela parte que fala das folhas das árvores, das nações. Deixa eu ler aqui na minha versículo aqui. No meio da sua praça e de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. Eu passei errado para ele. Dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura das nações. Quantos meses nós temos no ano? Então, essa árvore ela produz 12 frutos, um para cada mês do ano. Tem gente vivendo com 4 frutos por ano. Tem gente vivendo com 1. Tem gente vivendo com nada. Mas tem gente vivendo com os 12. Vocês estão aí ou não? Então, olha lá. O número 12 na Bíblia significa governo, significa domínio, perfeição governamental. Segundo os estudiosos da Bíblia, também é a multiplicação do número divino, número 3, com o número 4, que é o número da terra. Por que o número 3 é divino? Pai, Filho e Espírito Santo. Por que o número 4 é o número da terra? Primavera, verão, outono e inverno. Norte, sul, leste, oeste. Água, terra, fogo e ar. Meu Deus. É a soma do número divino 3 mais 4, o número da terra.
Ou seja, a criação de Deus é a totalidade das coisas, somando com 7, número da perfeição, mais o número 5 da graça, somando 12. Eu falei duas coisas aqui. Meu Deus. Então o governo, o domínio e a perfeição governamental acontece quando ocorre a junção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somado pela sujeição do governo da terra na sua totalidade, mais a graça de Deus. Tudo isso é igual ao governo perfeito, ou seja, o reino de Deus implantado na terra. Hoje de manhã cedo eu falei assim, eu sou um pregador do terceiro andar. Graça é igual ao governo, domínio, reinar em vida. Aleluia. Vamos caminhar para você pegar um pouquinho mais para a sua vida. Eu quero repreender tudo aquilo que possa trazer distração na sua mente agora, em nome de Jesus. Que os anjos aqui presentes possam ministrar a seu favor, de tal forma que você receba essa palavra no seu espírito e na sua alma. Primeiro ponto dessa mensagem, olha lá. Olha lá, primeiro ponto da mensagem. Deus, o nosso Pai, continua chamando trabalhadores para a sua seara. Lá atrás, através de Elias, ele chamou Eliseu. Mas até hoje, Deus continua chamando trabalhadores para a sua seara. Ou seja, Deus, o nosso Pai, ainda nos dias de hoje, continua chamando homens e mulheres que queiram servi-lo, trabalhar em sua seara. Haja luz aqui. Haja luz, olha como é que é forte o negócio. Haja luz. Haja luz. Aleluia. Glória a Deus. Por toda a Bíblia, ficou melhor, já não estava enxergando nada. Por toda a Bíblia, nós vemos Deus, o nosso Pai, chamando pessoas para o seu propósito na terra. De Gênesis a Apocalipse, Deus está chamando homens e mulheres para seu propósito na terra. Eu quero destacar aqui o chamado de Deus na vida de Eliseu. E tirar alguns princípios para a minha vida e para a sua vida. Agora falando do chamado de Eliseu, ok? Então, primeiro princípio que eu quero compartilhar com você. Deus somente chama pessoas que estão ocupadas. Deus não chama pessoas que estão desocupados. A Bíblia diz que quando Elias chegou para chamar Eliseu, ele estava com 12 juntas de bois, arando a terra. Então, se você espera ficar sem fazer nada para servir a Deus, então você nunca vai servir, porque Deus só chama quem está ocupado. Quando Eliseu foi chamado, ele estava arando a terra. Olha lá, 1 Reis 19:19, olha lá. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava na 12ª. Você consegue imaginar aí 12 tratores arando a terra? Ele estava no de trás. Sinal que ele tinha uma empresa muito grande, irmãos, naquele tempo. A empresa dele era forte, 12 juntas de bois. Você imagina aquelas máquinas? Está entendendo ou não? Vamos atualizar isso? Deus pode chamar diretamente ou através de líderes. Deus pode chamar diretamente a pessoa ou através de líderes. Por exemplo, Abrão, o próprio Deus chamou ele e disse assim: sai da tua terra e da tua parentela. Agora, no caso de Eliseu, Elias lançou a sua capa sobre Eliseu. Então, o primeiro foi Deus que chamou direto, o segundo foi um líder. Elias chamou Eliseu. E no terceiro, o próprio Jesus chamou as pessoas. Jesus chegava nas pessoas e dizia assim: segue-me. Então, Deus pode chamar diretamente com a pessoa e Deus pode usar líderes para chamar pessoas para trabalhar na sua seara. É necessário ter Deus acima das coisas e até mesmo das pessoas. Se você quer servir a Deus, é necessário ter Deus acima das coisas e das pessoas. Eliseu tinha uma grande empresa, era 12 juntas de bois. Os bois, os carros, a mãe e o pai de Eliseu ainda estavam ocupando uma posição significativa no coração dele. E ele, para atender ao chamado, precisava resolver isso. Olha lá o texto 19 e 20, 1 Reis 19 e 20. Olha lá, o 20 agora, 19 e 20. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei.
Elias respondeu: vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo. Elias chegou e jogou a capa sobre Eliseu e saiu andando. Então ele disse assim: olha, eu ainda tenho uns problemas para resolver. Eu tenho uma empresa com 12 juntas de bois, eu tenho que conversar com meu pai e com a minha mãe. Você espera. Vocês estão aí ou não? Ou seja, é necessário para servir a Deus, ter Deus acima das coisas e até mesmo das pessoas. Então a grande empresa de Eliseu, a mãe dele e o pai dele ainda estavam ocupando uma posição significativa na vida dele, no coração dele. Muitos querem seguir a Jesus, mas impõem, que choque agora, mas impõem condições para isso. As pessoas querem seguir a Jesus, mas dizem assim: deixa primeiro meu pai, enterrar meu pai, e depois eu te sigo. Mateus 8, 20 e 22, Jesus tratou sobre isso. Mateus 20 e 22, olha lá, Jesus tratou sobre isso, olha lá. Mas Jesus lhe respondeu, quando Jesus chamou as pessoas para seguir ele, as pessoas disseram assim: deixa eu primeiro enterrar meu pai, deixa eu primeiro aceitar aí a minha empresa, deixa eu primeiro fazer isso, fazer aquilo. Aí Jesus disse assim, olha lá, e outro dos discípulos disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos. Vocês acham que às vezes eu prego uma mensagem dura? Olha o que Jesus falou para ele. Olha lá, é Jesus, quer brigar com Jesus, briga com ele, olha lá. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Forte, né? Eu acho forte. Olha lá, vamos caminhando aí. Meu Deus. Eliseu fez um altar de tudo aquilo que o preocupava para seguir o propósito. Quem está pegando? Quem quer seguir Jesus tem que fazer um altarzão assim, de tudo aquilo que está te impedindo de ir para o propósito. Olha só, ele fez um altar de tudo aquilo que o preocupava para seguir o propósito. Enquanto a colheita continuava, Eliseu entrega a junta de bois que ele trabalhava e segue o chamado. A primeira renúncia, ele entregou a junta de boi. Eu quero que você compreenda o seguinte: ele não fechou a empresa dele. Ele entregou a duodécima junta de boi, que era a que ele trabalhava. Ou seja, a empresa dele continuou tocando com mais 11. Quem está aí? Eu tenho que vender minha empresa para seguir Jesus. Não, deixa a empresa tocando, que ela vai dar renda para o reino. Vocês não estão pegando. Escute só, ele não queimou todos os carros e nem matou todos os bois, somente a junta que ele trabalhava. Olha lá, 19, 21, olha lá. Voltou Eliseu de seguir a Elias e tomou, lembra que lá atrás era 12 juntas no plural? Agora aqui, quanto que ele tomou? Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, específico, artigo definido, a que ele trabalhava. As outras 11 ficou trabalhando, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne. Ele pegou a carroça, sei lá o que eles usavam, e usou como madeira e fez churrasco e deu para o povo, a junta que estava com ele. Então ele renunciou aí a junta de boi que ele trabalhava. Eliseu foi aquele profeta, queridos, que recebeu uma unção dobrada, e mesmo depois de morto, a unção permanecia em seus ossos, e ressuscitou um homem que estava morto. Ou seja, ele escolheu a unção, ele escolheu o chamado, ele escolheu servir ao Senhor. E em troca, não sei se eu posso dizer em troca disso, o português é muito pobre de palavra, ou seja, Deus deu porção dobrada para ele, e ele fez 2 vezes mais que Elias. Ele recebeu porção dobrada e unção até os ossos. Olha lá, 2 Reis 13, 20 e 21. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando, então lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, ele reviveu, ressuscitou, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Você consegue imaginar? Eles pegaram o homem morto,
e jogaram, porque eles estavam correndo, porque estava vindo mais gente para lutar contra eles. Ele jogou o homem morto na sepultura de Eliseu, daqui a pouco o homem morto falou assim, espera eu. Ele recebeu a porção dobrada. Quem está entendendo, diga amém. Escute, amados. Segundo ponto da mensagem. O propósito de Deus nos leva ao nosso destino. O destino de todo filho de Deus é governar, reinar em vida. Aceitar o chamado, o propósito de Deus para nossas vidas é aceitar o destino que Ele tem para nós. E o destino que Deus tem para nós é governar, reinar em vida. Na verdade, quando aceito caminhar no propósito de Deus que Ele tem para mim, eu estou concordando com Ele. E existe um princípio na Sagrada Escritura que diz, em Mateus 18 e 19, olha lá, Mateus 18 e 19, em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Concordância, concordância, diga eu e o Espírito Santo em concordância. Diga eu e minha esposa em concordância. Eu e o meu patrão em concordância. Está entendendo como é que flui o negócio? Eu e meus filhos em concordância, aleluia. Concordância é um princípio. Amados, precisamos entender uma coisa de uma vez por todas. Somente Jesus Cristo está reinando. Por isso que o título da minha mensagem é Tempo de Reinar com Cristo. Ninguém reina sem Cristo. Jesus Cristo está reinando, só Ele está reinando. Então quem quiser reinar em vida, tem que estar em Cristo Jesus. Olha lá, não existe nenhum meio ou nenhuma chance de reinar sem Jesus. Repeat again. Não existe nenhum meio ou nenhuma chance de reinar sem Jesus. Para ser mais profético, diga para a pessoa que está ao seu lado, nem tenta. Olha lá, 1 Coríntios 15, 22 a 25. Olha lá. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, glória a Deus. Depois, os que são de Cristo. Ei, depois é nós, olha lá, na sua vinda. E então virá o fim. Quando que vai vir o fim? Quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai. Espera um pouquinho, deixa eu explicar isso aqui. Isso que eu vou explicar para você. Querido, Deus, a terra, o reino de Deus não é só aqui na terra. O reino de Deus inclui o universo tudo. Todo o universo. Agora, aqui na terra Satanás se apossou. Se apossou como um poceiro, como um grileiro. Que a terra não é dele e ele tomou posse e você sabe como. E ele não quer largar. Então o que Jesus veio fazer na terra é tomar o reino da parte da terra para entregar novamente, junto com todas as demais partes do reino, para Deus. Olha lá. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. O apóstolo Paulo diz assim, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principado e potestade. Por isso a igreja precisa crescer. Aleluia. Hoje de manhã eu disse o seguinte, entenda, você que está começando. Hoje de manhã eu disse o seguinte, você quer pedir a Deus? Peça. A Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Só que eu vou falar bem baixinho, pedir a Deus é para criança na fé. Quando você começou a estudar, eu lembro da minha primeira professora, ela colocava uma abelha, uma fotinha de uma abelha lá e falava assim, e aí depois, E-I-O-U. Agora você consegue ver alguém na faculdade falando de novo, abelhinha, faz sentido? Faz sentido o teu filho que está no bebê, daqui a pouco você ficar com 20 anos, 30 anos, seu filho no colo?
Então, olha o que a Bíblia diz. Quem vai entregar o reino a Deus e Pai é Jesus. Mas quem é o corpo de Cristo aqui na terra? Até quando você vai ter medo do diabo? Até quando você vai ter medo dos demônios? E não vai usar a sua autoridade que Jesus deu para você colocar por terra os principados e potestades, para que Jesus possa entregar o reino a Deus. O Espírito Santo me autorizou a falar. Até quando você vai ser criança na fé? Meu Deus. Tá legal, não tá? A mensagem? Estou pregando bem hoje. Deus fez com que todas as coisas se sujeitassem debaixo dos pés de Jesus Cristo. Ele diz para Jesus: ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, em cima nos céus, os anjos, principado e potestado, vai dobrar o joelho. Na terra, os homens vão dobrar o joelho. Debaixo da terra, aqueles que já morreram e os demônios que estão lá embaixo, vai dobrar o joelho. 1 Coríntios 15, 27, olha o que diz a Bíblia. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E eu pergunto para você, se Jesus é a cabeça do corpo, aonde está o pé? No corpo. E quem é o corpo? Diga nós. Então quem vai ter que colocar debaixo dos pés não é Jesus. Ele deu autoridade para nós, para que nós coloquemos debaixo dos pés. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Ou seja, somente Deus, o Pai, não está debaixo dos pés de Jesus. O resto, Jesus reina, Jesus está reinando. Aleluia! Eu estou empolgado agora, eu vou falar algo para você mais profundo aqui. Deus, querido, coloca aqui, Ezequiel, por gentileza, João 10, 34. Olha o que diz a Bíblia ali, ó. Isso aqui é um parênteses que eu abri e já fecho ele. João 10, 34. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Então quem é filho de Deus é o quê? Só que uma coisa que as pessoas precisam entender é o seguinte: o nosso Deus, ele tem atributos transmissíveis e intransmissíveis, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Quais são os atributos comunicáveis? O amor e a santidade. Ele comunicou a nós. Jesus disse: amem como eu amei vocês. E Deus disse assim através de Pedro: sede santo, pois eu sou santo. Então ele comunicou, ele nos deu essa parte dele. Mas os atributos incomunicáveis, quais são? Onipotência, onipresença e onisciência. Isso ele não deu para nós. Vocês estão entendendo? Então Jesus Cristo é teu irmão mais velho? Glória a Deus. Só que ele é teu Senhor e é teu Salvador. Aleluia. Quem pegou o que eu quis dizer aqui? Eu estou dizendo que você não é Deus, tá? Com os atributos intransmissíveis. O que ele deu para nós foi amor, santidade. Isso você pode ser, mas você não é onipotente, você não é o Todo-Poderoso. Você não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você não conhece o pensamento de todas as pessoas ao mesmo tempo, em toda a terra. Você não sabe, ele sabe. Por isso que Deus não é pego de surpresa por nada. Ele sabe o que você está pensando exatamente nesse momento. Eu posso brincar, eu ia falar assim: se eu quiser, ele revela para mim. Vocês estão aí ou não? Meu Deus. Deus, o nosso Pai, é o único que não está debaixo dos pés de Jesus. Portanto, reinar em vida é entender que Jesus deve reinar do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés. Portanto, reinar em vida é entender que Jesus deve reinar do alto da minha cabeça à planta dos meus pés. Jesus deve reinar sobre tudo e sobre todos. Romanos 5,17, olha o que diz a Bíblia. Se pela ofensa de um e por meio de um só, que é Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Eu disse que as crianças pedem, então o que os maduros espiritualmente devem fazer? Ali, devem receber a abundância da graça.
O crente que cresceu espiritualmente, ele não pede, ele recebe a abundância da graça, porque a abundância da graça é como um pacote. É quando você vai num lugar comer um lanche, aqueles lanches que vem o combo, ele tem o sanduíche, ele tem a batata, ele tem o brinquedinho, tem, sei lá, a garrafinha, vem completo. Então a graça de Deus, ela vem completa. O apóstolo Paulo, ele disse assim: um homem no corpo ou fora do corpo subiu até o terceiro céu, e lá ele viu coisas inefáveis, que aos homens não é lícito falar. Ou seja, não adianta falar que eles não vão crer. Mas depois disso, dessas revelações profundas, o próprio Deus permitiu que um demônio esbofeteador esbofeteasse Paulo, para que ele não se vangloriasse das suas revelações. E aí Paulo orou 3 vezes pedindo a Deus: Senhor, tira de mim isso, Senhor, tira de mim isso. E as 3 vezes o Senhor disse assim: Paulo, a minha graça te basta. Por que Deus disse que a graça bastava? Porque a graça é a obra completa de Cristo. Se a obra completa de Cristo, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, não valendo nada para nós, então não sei o que vale. É isso que Deus está falando. Deus está falando: a minha graça te basta. Paulo, a morte de Jesus, quando Jesus purificou o pecado de Adão na sua vida, quando Jesus perdoou todos os seus pecados, quando Jesus lá na cruz com o seu sangue tirou a culpa do pecado, quando Deus ressuscitou Jesus por causa da sua justificação, para que você fosse justo, Paulo, para que você fosse santo e também filho, isso é graça, é esse pacote todo. Então a minha graça te basta, porque a graça de Deus está completa, tem tudo que você precisa para a vida e para a piedade. Então, na hora de você pedir para Deus, se você quer crescer, você não vai pedir, você vai chegar na hora de pedir para você vai abrir as suas mãos e dizer assim: Senhor, eu recebo mais graça para a minha vida familiar, Senhor, eu recebo mais da sua graça para a minha vida econômica, eu recebo mais da sua graça para a minha vida de saúde, eu recebo mais da sua graça para o relacionamento com os filhos, eu recebo mais da sua graça na minha empresa, eu recebo mais da sua graça, eu recebo mais da sua graça. Ele já deu, não precisa pedir, Ele já deu, é só receber. Se você é adulto na fé, você recebe, porque Ele já deu. Aleluia, aleluia. Se eu lhe dou esse copo de água, por que você vai ficar pedindo para mim toda hora? Eu já dei, está aqui, quem quiser pegar pode pegar. Esse aqui é meu, esse aqui para quem quiser. Aleluia. Vocês estão aí? Glória a Deus. Por meio de Cristo devemos reinar, sobre as maldições, por meio de Cristo devemos reinar sobre as doenças, por meio de Cristo devemos reinar sobre os espíritos de enfermidade, por meio de Cristo devemos reinar em relação à escassez, principados e potestades, espíritos imundos e demônios, sobre todas as áreas de influência da sociedade. Reinar sobre o quê? Sobre tudo isso, e também nas áreas de influência da sociedade. Quero agora compartilhar com vocês um aspecto muito importante para reinar em vida. Esse aspecto importante é saber a sua verdadeira identidade. Who are you? Quem é você? Quem é você? Qual é a sua identidade? Segunda pergunta: e por que você ainda está aqui na terra? Primeira pergunta: quem é você? E por que você está aqui ainda? Percebe a questão de chamado e de propósito? Terceiro ponto da mensagem. Olha lá. No seu nome está o seu destino. Posso brincar com vocês? Pare de colocar nome de máquina de raio-x no seu filho. Viu lá uma máquina de raio-x, achou bonito o nome, nem sabe o que é e põe o nome do filho. Aí o menino vai pesquisar, está lá a máquina de raio-x. Olha lá. No seu nome está o seu destino. Nome é coisa séria. Deus trata nome na Bíblia como coisa séria. Querem colocar, querem zombar, querem fazer, fala o que quiser, quem está me vindo nas redes sociais. Eu não gosto de apelido. Para mim é nome. Aliás, eu acho que nem o governo gosta, porque quando você vai casar tem que ser o nome certo. Não é apelido. Não casa o Zezinho com a Zezinha, não. Nós podemos ver ao longo de toda a Bíblia Deus mudando o nome de pessoas e dando um nome que indicava o destino de cada um. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Olha lá, Gênesis 17:5, olha lá.
Abrão, já não será o teu nome, e sim Abraão. Porque por pai de numerosas nações te constituí, ou seja, nome ligado ao destino. Meu Deus! Abrão significa pai exaltado. Para Abraão, pai de multidão. Esse era o destino que Deus tinha para Abrão. Por isso ele mudou o nome dele. Para que ele se chamasse pelo destino. Meu Deus, você precisa começar a chamar você como Deus te chama. A Bíblia diz que lá em cima nós teremos um novo nome. Olha lá. O próprio nome de Jesus. Jesus Salvador. Qual era o destino de Jesus? Salvar. Nome, o destino. O nome, seu nome é seu destino. Olha lá. Paulo, pequeno por causa das revelações. Paulo significa pequenino, porque ele teve grandes revelações, então ele tinha que ser pequeno. Jacó agarrou o calcanhar, enganador, para Israel como príncipe guerreiro. Gênesis 32, 26 a 29. Acompanhe comigo ali, por favor. Olha lá. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Olha como é que é importante para Deus o nome. Como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamará Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Destino. Saraí, a mulher de Abraão era Saraí, que é igual contenciosa, estéril. Deus mudou para Sara, que significa princesa. Ela será mãe de nações, reis de nações sairão dela. Simão era o antigo nome de Pedro. Simão é igual caniço agitado ao vento. Sabe aquela pessoa que não tem firmeza no que fala, não tem firmeza no que diz, não tem firmeza no propósito? Ela fica assim, caniço, agitado ao vento. E aí Deus trocou para Pedro, pedra pequena conectada a uma rocha inabalável. Jabes, igual a sofredor, mas ele orou ao Senhor que mudasse o destino do seu nome. Quem está entendendo? Jabes significa sofredor. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Devia ter essa lei aí. Não gostou do nome? Troca. Vai lá no cartório e troca o nome. Porque Jabes significa sofredor. Que a mãe tinha que colocar o nome do menino de sofredor? Aí todo mundo chamando: ô sofredor, ô sofredor. Olha lá. O destino do seu nome. Ele falou: muda o destino do meu nome. Olha lá, ele pediu para mudar. Olha lá, eu não quero ser sofredor, eu quero ser abençoado, próspero, protegido e livre do mal. Olha lá, 1 Crônicas 4, 9 a 10. Foi Jabes o mais ilustre dos seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Porque a mulher sofreu muito e ela deu esse nome para o menino. Olha lá, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição, não sobrevenha sofrimento, que nem a minha mãe me infamou. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Deus falou: pode trocar seu nome aí, você vai ser um abençoado, você vai ter as suas tendas alargadas, você vai ser livre do mal. Deus concordou com isso. Aleluia. Deus não pode mudar nada em sua vida até que você tenha uma atitude de fé. Saiba de uma verdade: Deus vai te chamar conforme você se chama. Qual é o teu destino? Esse é o teu nome. Qual é o teu nome? Esse é o teu destino. Tem alguns apelidos que denigre a pessoa, tem alguns nomes que denigre. O seu nome é o seu destino. Meu Deus. Aleluia. Assim como você pensa na sua alma, assim é. A Bíblia diz que os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de Jesus Cristo. Jesus está reinando através de nós, então. Essa é a verdade.
Quero convidar o Ministério da Música. Jesus está reinando através de nós então. Então, se Jesus está reinando através de nós, então a paz é minha, a saúde é minha, a prosperidade é minha, a abundância é minha, a herança é minha, a vida vitoriosa é minha. Esse é o tempo, o dia que se chama hoje. Chegou o tempo de governar com Cristo Jesus. Aleluia. Espera aí, não acabou não. Tem bastante coisa, vamos ficar aqui. Nós precisamos influenciar nas 7 áreas de influência da sociedade. Escute isso. Consideramos as 7 áreas de influência agora em mais detalhes. Quem vai reinar em vida? Eu vou te falar as áreas que você pode reinar. Primeira área que você pode reinar, família. De preferência a sua. Através das famílias, estamos discipulando a próxima geração, para o bem ou para o mal. Nós podemos ter lares cristãos, seguindo padrões bíblicos, para brilhar em lugares espirituais. Na igreja, reinar na igreja, Jesus ordenou aos seus discípulos que discipulassem as nações. Nós fazemos isso, não estando dentro da igreja, mas saindo pelo mundo, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criação. Igreja é onde nós nos alimentamos para que possamos levar o reino de Deus por toda a terra. No domingo está reunido a igreja núcleo, que se reúne para se alimentar. Na segunda-feira, um está no campo, um está guiando um carro, outro está sendo médico, outro está sendo advogado. A igreja é espalhada durante toda a cidade e na região. Para quê? Para influenciar, exercer influência. Meu Deus, na educação, a próxima geração é influenciada diariamente em nossas escolas e universidades. Cristãos devem se envolver escrevendo currículos, ensinando, administrando e participando em associações de pais e mestres e como membro de conselhos escolares. Ei, você que tem filho lá, você quer que tudo vai bem na escola, mas você não faz parte da reunião da escola. Reinar em vida. Nas artes, reinar nas artes, ou seja, celebração, entretenimento, esportes, cultura. Escute isso, qualquer território que abandonarmos, Satanás preenche. Um dia as pessoas disseram: a televisão é do diabo, ele pegou para ele. Aí disseram: isso também é do diabo, pegaram para ele. Tudo que a igreja abandonar, o diabo preenche. A igreja tem que reinar em Cristo nas artes também. Isso é o que aconteceu com o mundo do entretenimento. O drama moderno nasceu como forma de evangelismo. Peças de teatro medieval sobre moralidade, ensinando a escritura para um público que não sabia ler. Ensinando a escritura para um público que não sabia ler. Nós devemos recapturar cada forma de entretenimento para Cristo, buscando para dar-nos formas criativas de mostrar ao mundo o autor do drama, espetáculo, beleza, cor, vida, emoção e alegria. Parece que eu estou falando língua estranha, né? Não é não. As artes. Na mídia, jornalistas são vistos como servidores de causa própria e manipuladores. Mas ainda assim, as mídias eletrônicas e imprensa são cruciais no modelar da sociedade. A maioria das pessoas da mídia tem pouca ou não tem crença cristã. Precisamos de cristãos para trazer a verdade para esta esfera. Governo, a Bíblia é clara, o povo de Deus deve se envolver em todas as áreas. Pense nos líderes das nações escolhidas de Deus, tais como Davi. Davi era o quê? Rei era o quê? Presidente. Salomão era rei. E os que governaram em países pagãos, como Daniel governou na Babilônia, José governou no Egito. Meu Deus, jovens que exercitam princípios piedosos e eventualmente se tornaram primeiros ministros daquelas nações. Se Deus levantou líderes piedosos no Egito antigo e na Babilônia, Ele o pode fazer hoje. Mas se cristãos desejarem servir em governo, eles terão que enfrentar a cova dos leões moderna. Deus usará isto para purificá-los e edificar o seu caráter, para produzir seu estilo de líderes servos, líderes que servem pessoas. Na economia, Jesus sabia que era difícil servir a Deus quando somos abençoados materialmente. Mas Deus quer que o seu povo, a sua igreja, seja bem sucedida no mundo dos negócios e sejam missionários ali.
O problema não é o dinheiro, mas se o dinheiro significa mais do que nós para Deus. Lucas 18 fala, Jesus disse: aonde está o teu tesouro, está o teu coração. O problema não é ser rico, o problema é ter o dinheiro no coração. Mas se o seu coração de Jesus, receba a riqueza para os projetos. Eu digo amém para cada um de vocês. Escute isso, amados. Aleluia. Precisamos de cristãos chamados à ciência e tecnologia como seus campos missionários, pois nunca antes uma sociedade pôde fazer tantos milagres tecnológicos e mesmo assim estar tão incerta de suas amarras morais. Há dois reinos, luz e trevas, e eles estão em guerra. Precisamos vencer para que o reino da luz e o que fazemos à medida que nos movemos para dentro de cada uma dessas 7 áreas de influência no espírito oposto ao que Satanás está trabalhando. Satanás foi se apropriando dessas áreas, e a igreja precisa entrar com o espírito oposto. Ou seja, o que é espírito oposto? Onde Satanás espalha o ódio, nós devemos mostrar amor. Onde a ganância prevalece, devemos dar mais do que qualquer outro. Onde a intolerância está ganhando, devemos mostrar lealdade e perdão. Precisamos orar: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade em qualquer que seja a área de influência para a qual Deus nos chamou. E eu pergunto para você, qual dessas áreas está queimando no seu coração? Qual dessas áreas Deus está levantando você para fazer a diferença? Não adianta reclamar que essa área está ruim. Levante-se, diga: eis-me aqui, se forme e atue nessa área como um cristão, como um Daniel dos tempos modernos. À medida que discipulamos as nações através do ouvir ao Mestre Jesus e segui-lo, Ele nos usará para dar ao mundo sistemas econômicos piedosos, formas de governo baseadas na Bíblia, a educação ancorada na palavra de Deus, famílias que tenham Jesus como cabeça, entretenimento que mostra Deus em sua variedade e animação, mídia baseada em comunicar a verdade em amor, igrejas que enviam missionários para todas as áreas da sociedade. Aí então veremos a grande comissão de Jesus Cristo sendo completada, e milhões e milhões e milhões de pessoas entrando no reino, porque Jesus disse, Ele deixou uma comissão para a igreja: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essas 4 paredes aqui é só para você se alimentar, é só para você receber a palavra, receber uma bomba de energia aqui, e você sair assim, querendo ganhar alma para Jesus, querendo fazer a diferença, querendo expressar Cristo. Sair daqui assim, meio doidão, dizendo assim: Jesus, faz o que o Senhor quer da minha vida. Tira essa timidez, tira essa vergonha. Dane-se a minha reputação, eu vou seguir a Cristo. Dane-se o que quiserem falar, eu vou seguir a Cristo. Josué disse assim: eu não sei vocês, mas eu já decidi, eu e minha família serviremos ao Senhor. Nós servimos ao Senhor. É isso que o Senhor Jesus quer nesses últimos dias. É por isso que estamos aqui. Se você crê nessa verdade, diga amém. Coloque-se em pé, vamos orar. Você recebe essa palavra no seu coração? É profético, é tempo de reinar em Cristo, com Cristo. Só Jesus reina. Se você quer reinar, você precisa estar nele. Aleluia. Eu quero fazer uma oração. Você que me ouve pelas redes sociais, você que está aqui, que ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, eu gostaria que você fizesse das minhas palavras as suas palavras. Diga assim comigo: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, nasceu da Virgem Maria, morreu numa cruz para me salvar, foi para o Hades, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. A esse Cristo Jesus eu declaro que é o meu único e suficiente Senhor e Salvador, e enquanto vida tiver, a Ele eu sirvo, a Ele eu amo, amando pessoas e servindo a Ele. Se você crê nisso, diga amém. Se você disse amém,
Espere, você acabou de ser um comissionado. Espere que o chamado vai chegar na sua casa. Vai ser através de Deus ou através de um líder, mas o chamado vai chegar. A capa profética vai ser lançada. Os carros de boi serão queimados, mas o propósito de Deus será cumprido. Aleluia!